Olá, senhoras e senhores. Hoje é 29 de dezembro de 2024. Faltam 48 horas para terminar o ano que não quer terminar de 2024 e que não vai terminar tão cedo. 2025 vem aí sob os augúrios de 2024. Um ano extremamente importante, talvez aquele que possa ser chamado do primeiro ano do resto das nossas vidas, um ano em que muita coisa importante vai acontecer no Brasil e no mundo. Como se não bastasse tudo, minha amiga, meu amigo, que vai acontecer aqui no Brasil, ao norte deste planeta, o Partido Republicano vai colocar um fascista de cabelo amarelo e um bilionário lunático para mandar no maior poder que existe nesse planeta. Não é? O maior arsenal nuclear, a maior fortuna, a maior riqueza, a maior influência e a maior capacidade de disseminação dos próprios interesses. Muito bem, minha amiga, meu amigo, esse é um fator extremamente importante que, nesse momento em que eu faço não uma retrospectiva ou uma prospecção do que, uma previsão, talvez, do que vai acontecer neste país e no mundo. Mas o que eu faço aqui é falar sobre o que eu espero do ano de 2025, como eu sempre faço aqui, de forma franca, direta, simples, sem enrolação. Então, indo direto ao assunto, eu vejo um ano promissor do ponto de vista da economia do Brasil, contanto, evidentemente, que aqueles que estão descontentes com a distribuição de renda, a redução da pobreza e a independência do nosso país de grandes poderes mundo afora, não tentem virar a mesa, o que não me inspira muita esperança. Eu não tenho muita esperança de que aqueles que colocaram Jair Bolsonaro no poder em 2018, tirando o Lula da eleição, dando mais um golpe, não é? Em 2 anos foram 2 golpes, tiraram a Dilma Rousseff da presidência da República sob uma desculpa esfarrapada, uma farsa que envolveu a tal da responsabilidade fiscal, que eles colocam como algo que fosse mais importante que a própria vida de brasileiras e brasileiros, das nossas crianças, dos nossos idosos e do futuro da grande esmagadora maioria desta nação, que hoje, em boa parte, vive ludibriada pelos malandros que se abasteceram de táticas que não vieram daqui e fornecidas e ministradas ao fascismo, à extrema-direita, ao bolsonarismo, por aqueles que agora chegam ao poder lá no Império do Norte. Não é? Eu não vou falar diretamente, porque senão vou ter problemas de monetização aqui neste vídeo. Né? Mas vamos lá, minha amiga, meu amigo. Todos sabemos que em 2022 o grande irmão do Norte proibiu um golpe militar aqui no Brasil e proibiu os militares brasileiros de fazerem aquilo que eles, em grande parte, queriam fazer. E não fizeram porque o governo democrata de então disse basicamente o seguinte: olha, se os militares aí do Brasil fizerem isso, nós vamos romper com vocês. Né? E aí tem muita coisa que essa gente pode fazer, que esse grande poder pode fazer. Esse é um ponto. Por quê? Porque nós temos aqui um setor extremamente poderoso aqui no Brasil, que é o mercado, o dito mercado. E o dito mercado, quem são? São os banqueiros, grandes empresários, não é? E a grande mídia, basicamente, e as grandes indústrias da fé, não é? Que se formaram no Brasil
essas grandes indústrias da fé, todos esses poderes não estão contentes com o governo popular de Lula mais uma vez. Nós vivemos uma situação quase inacreditável em que um país em que a economia vai bem como vai a economia brasileira, conseguindo notas de crédito, aprovação das agências de crédito e também de todos os analistas isentos, não é, que não sejam ligados a setores que querem vender tudo, que querem o bolsonarismo moderado. Vocês já sabem de quem eu estou falando. E o que eu prevejo aqui, eu tenho que dizer o que eu enxergo, né? Eu não tenho bola de cristal, mas a gente sabe que muita coisa que foi prevista aqui no blog da Cidadania acabou acontecendo. Como eu afiancei a todos que me acompanham, a persecução penal da organização criminosa golpista de Jair Bolsonaro está sendo levada às barras da lei. Os homens que estão à frente disso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o procurador Gonê, todos esses, a Polícia Federal, nas mãos do competentíssimo doutor Andrei Rodrigues, todos esses estão fazendo um trabalho incrível. Recentemente, o professor Pedro Serrano, que esteve aqui algum tempo atrás com a gente, falando sobre como estava sendo conduzida a investigação contra Bolsonaro, recentemente ele disse que poucas vezes ele viu um trabalho policial tão competente quanto da nossa Polícia Federal, até porque, sem desmerecer a Polícia Federal, há uma quantidade gigantesca de provas, minha amiga, meu amigo, e a gente sabe disso e sabe que Bolsonaro está sendo tirado da política. E isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, é perigoso. Por quê? Porque a tal Faria Lima, os banqueiros, o mercado financeiro, essa direita que vive de sugar o sangue do brasileiro, sabe muito bem que o Lula está levando o país a uma situação em que privilégios de muitos, privilégios da elite branca, não é? Essa elite branca indo-europeia que domina o Brasil. No Brasil, a gente tem uma questão de racialização da qualidade de vida. Então, você consegue identificar qual é a classe social de uma pessoa através da origem, do sotaque, da quantidade de melanina que tem na pele. Então, nós precisamos aí reverter isso, e o governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem mais uma vez tentando reconstruir aquilo tudo que foi destruído com o impeachment fraudulento da Dilma Rousseff e depois a prisão ilegal, imoral, inconstitucional de Lula, do atual presidente da República. Mas quem me acompanha há bastante tempo sabe que no dia em que ele foi preso, eu disse que ele voltaria nos braços do povo, não é, lá em 2018, pela única e simples razão, porque a extrema-direita, essa gente, e também a centro-direita, não é? Essa elite, eles, para se darem bem, para atingir os seus desígnios, eles precisam oprimir a grande maioria. Então, a grande maioria banca aqui no Brasil a festa de uns poucos. E a gente vê que já há um plano em curso de desmoralizar o presidente Lula. Até há pouco tempo atrás estava mais fácil para eles, porque eles tinham um presidente do Banco Central herdado de Bolsonaro que estava sabotando a economia. Sabotando a economia fazendo o quê? Deixando o dólar disparar, o que gera inflação, e também aumentando a taxa de juros, o que gera mais inflação ainda e impede o país de crescer, o país de se normalizar. E a gente não pode se iludir, não é? Eu nunca me iludi com isso.
A mesma mídia que ajudou a derrotar o Bolsonaro em 2022 é a mídia que agora, em grande parte, está pendendo para o neogolpismo. Por quê? Porque o Bolsonaro vai sair do cenário. O Bolsonaro e aquele núcleo duro da extrema-direita, os terraplanistas, aqueles fanáticos, esses vão ser, os que não forem trancados, vão se esconder debaixo da cama de novo quando começar a vir à tona todo o chorume que o bolsonarismo produziu esses anos todos. Então vai surgir oportunidade para aquela direita, né? Aquela direita tucana, aquela direita pefelê, não é? Pefelista do PFL, que hoje está no União Brasil, não é? É uma direita que é carnívora, ela vive e é vampiresca, ela vive do sangue, do suor e das lágrimas do nosso povo. Então essa gente não quer alguém, por exemplo, que faz explodir o mercado de trabalho com empregos formais. Veja, há uma explosão de empregos no Brasil, nunca teve tanto emprego no Brasil, e são todos empregos que eles diziam retorne ao governo Temer, a reforma trabalhista do Temer. Ele dizia o quê? O que ele dizia? O que a mídia dizia? Que no mundo de hoje não pode mais ter esse negócio de CLT, de 13º, de registro em carteira, não é? De férias, de hora extra. Tá aí, todo mundo empregado com CLT, pela CLT, e ainda um dado que saiu esses dias, que é extremamente auspicioso, que são os pedidos de demissão, que dispararam. São 6,8 milhões de pedidos de demissão no último período. E por que isso é bom? Porque são pessoas que estão deixando os seus empregos para um emprego melhor. Né? Então, deixando voluntariamente. Quando você deixa voluntariamente o emprego, significa que você está indo para um emprego melhor, mais bem pago. E quem é que tem que pagar? Com a situação de desemprego baixo aqui no Brasil, a Faria Lima, os banqueiros, as indústrias, os grandes empresários, eles vão ter que pagar mais salário. Pagar mais salário por quê? Porque começa a escassear a mão de obra. Quando começa todo mundo a arrumar emprego, eles têm que pagar mais. E para pegar um bom profissional, tem que tirar do outro, e para tirar do outro tem que pagar mais. E eles não querem isso, esse é o Brasil. Não é? Então, o lado bom dessa história é o quê? Hoje, o Lula não está mais tão desprotegido. Ele soube fazer. Quando o Lula indicou o Flávio Dino recentemente para o STF, muita gente não entendeu. Teve aquela esquerda que vive com a cabeça no mundo da lua, dizendo que queria escolher o presidente, o próximo ministro do Supremo, pelo gênero, pela cor da pele. Aliás, como se o Flávio Dino não fosse negro, não é? Ele mesmo se declara negro. Eu acho que ninguém vai questionar isso, mas não é essa a questão. O Lula precisava de alguém como Flávio Dino lá. E aqui vocês se lembram que a gente tem ficado sempre do lado certo da história. Para a sucessão de Ricardo Lewandowski, eu dizia para todos, o Flávio Dino vai ser a escolha do presidente Lula. Todos viram aqui, porque é uma questão de lógica. Quem está olhando o jogo e enxergando sabe o que vai acontecer no Brasil. O que vai acontecer é o seguinte: a economia sem o Campos Neto, com um presidente do Banco Central não sabotador como o Galípolo, vai ter a inflação sob controle e vai ter uma taxa de juros que permita o desenvolvimento. A economia vai bombar, minha gente. As pesquisas mostram aí, saiu uma pesquisa na sexta-feira, se não me engano, da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, mostrando que 75% dos brasileiros acham que a sua vida vai melhorar. Isso é um indício que acompanha também a pesquisa Quest, que mostrou o Lula e o Haddad vencendo todos os adversários em 2026. Isso
agora, no mês de dezembro, porque no mês de outubro, o Lula e o Bolsonaro estavam empatados. Veja só, o Lula e o Tarcísio, a diferença era pequena. Lula e Michele, Lula e sei lá quem. E o Haddad, até o Haddad está vencendo o Bolsonaro agora, porque as pessoas começam a sentir. Você tem, nessa aprovação do Lula que não decola, uma parte que é um outro problema do Brasil, que é de uma esquerda que não sabe nem onde tem o nariz. E que está preocupada com a Venezuela, está preocupada com a formação do governo, sem entender que o governo tem que ter partidos da frente ampla que ajudou a eleger Lula. Ele não pode, ele não tem maioria no Congresso para governar só com a esquerda. Infelizmente, o governo não pode ser de esquerda pura. Mas essa esquerda não quer saber de nada, e você tem um setor da esquerda que se dedica muito mais a criticar o governo Lula do que a combater a ameaça fascista que está lá, no horizonte, ameaçando esse país. Bom, minha amiga, meu amigo, o ano de 2025 vai ser um ano importantíssimo, por quê? Vamos ver o que é que vem de lá do norte, não se sabe ainda. É preocupante? É preocupante, mas nós temos instrumentos. Aqui o Poder Judiciário está muito sólido e conta hoje com o reforço do Flávio Dino. Como eu escrevi, como eu, na verdade, apresentei o vídeo das primeiras notícias deste domingo, dia 29, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes estão atuando como dois atacantes, como uma dupla de ataque para barrar a extrema-direita, o fascismo aqui no Brasil. Mas a gente sabe que o Congresso tem uma maioria de direita e de extrema-direita, as direitas no Congresso são muito fortes, então existe a possibilidade de tentarem derrubar o Lula? Existe. Eles têm muitos pedidos de impeachment e basta a popularidade do presidente cair um pouco, que é o que eles estão pretendendo, não é? Com esse aumento de taxa de juros que o Campos Neto perpetrou antes de vazar, com o aumento da taxa de juros, querem o quê? Esfriar a economia, diminui a popularidade do Lula e aí mete um processo de impeachment nele lá no Congresso, que maioria para isso eles têm. Mas eles vão ter que combinar com os russos. No caso, vão ter que combinar com o Supremo Tribunal Federal, que não vai deixar passar um pedido de impeachment fraudulento como o da Dilma. Ponto 1. E ponto 2, o presidente Lula não vai deixar a peteca da economia cair. Então é muito forte a possibilidade de nós chegarmos a 2026 com a economia do país bombando e o Lula com muita popularidade. Vamos ter que aguentar a pressão que vem lá do norte, que não vai ser brincadeira. Então, com essas e com outras, eu termino aqui essa singela análise que eu faço sobre o que vem por aí, sobre o que passou neste ano e sobre o que vem por aí. E a gente tem que comemorar a possibilidade concreta de enfrentar todas essas ameaças que eu elenquei para você. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.